Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Bom Bonilda. dia. Bom dia, tudo jóia? Eu sou o professor Ivanei, eu vou ministrar para vocês aí nesses 3 encontros, um curso, né, onde a gente vai falar aí sobre as responsabilidades dos gestores na aplicação da legislação trabalhista dentro aí da empresa. E, na verdade, são alguns conceitos, né, que são importantes aí que vocês tenham conhecimento, né, que pode impactar no dia a dia, né, nas ações do RH, né, e departamento pessoal e da empresa. O objetivo, né, do curso é proporcionar aí a vocês conhecimentos básicos, né, dentro aí da legislação trabalhista e das rotinas que vocês realizam aí no dia a dia, dentro aí das suas áreas, né, que podem impactar na administração e de pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu sou graduado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas, tá? Trabalho atualmente como instrutor de formação profissional já há 17 anos no Senai, aqui em Belo Horizonte, e já tive uma experiência também acadêmica, né, em faculdades. Trabalhei na UNA e na Faculdade Promove, no curso de Gestão de Recursos Humanos. E antes dessa experiência, eu atuei também na área de departamento pessoal e recursos humanos em empresas de grande porte aqui em Belo Horizonte. Entre elas, o Hospital Mater Dei e a Vilma Alimentos, ok? Então, é só para vocês conhecerem um pouquinho aí da minha experiência profissional. Com relação aí ao nosso curso, nós teremos, né, 3 encontros. O primeiro está acontecendo hoje, o próximo será na quarta-feira, dia 23, e o último encontro no dia 24, na quinta-feira. O horário, né, dos encontros, eles sempre irão acontecer de 8 às 10 da manhã, e com a carga horária total de 6 horas. Então, aí, durante essas 6 horas, a gente vai falar aí um pouco sobre as questões trabalhistas, né, que ocorrem aí no dia a dia aí dentro aí da empresa, mais voltado aí para a área de gestão. O link, né, para vocês acessarem aí as aulas vão ser encaminhados aí para vocês. Provavelmente vai ser esse mesmo link que a Renata enviou hoje para vocês, a gente consegue trabalhar com o mesmo link nas aulas posteriores. E ao final, né, do curso, eu vou estar encaminhando para a Rafaela o certificado aí de conclusão do curso que ela vai repassar aí para vocês. As aulas, elas vão ser gravadas, né, eu vou estar disponibilizando também para a Rafaela, para que ela possa repassar para algum aluno, né, que não tenha condições de, muitas vezes, acessar algum dos encontros aí. Então, pessoal, iniciando aí o nosso conteúdo de hoje, inicialmente eu vou falar para vocês sobre direitos e deveres, né, do empregador e do empregado que estão previstos aí na legislação. Geralmente, né, quando eu falo de direitos e deveres do empregador e do empregado, eu gosto sempre de colocar para os alunos, né, que a legislação trabalhista, quando ela foi criada, né, os legisladores eles foram muito sensatos, porque, na verdade, quando a gente estuda, né, e no dia a dia, os fatos que ocorrem dentro da empresa, a gente consegue observar que a legislação ela ampara tanto a empresa quanto também, né, o empregado. Então, é como se fosse uma via de mão dupla, onde é verificado tanto a questão do empregado quanto também do empregador.
E aí, quando a gente fala, né, desses direitos e deveres do empregador e do empregado, inicialmente eles estão previstos lá na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT ela foi criada em 1943. Ela já é considerada, né, uma legislação que já está aí um pouco ultrapassada, né, de acordo aí com o que ocorre no dia a dia aí nas relações de emprego, mas ela ainda está vigente, né? Na verdade, ela sempre sofre, né, algumas alterações, ela é bem dinâmica, né? Sempre tem aí alguma alteração dentro da legislação através aí de leis. Mas ela ainda é um dos normativos, né, referente à legislação trabalhista, onde deve ser observado aí pelas empresas. Além da CLT, existe a CCT, né, que é a Convenção Coletiva do Trabalho, né, cada categoria profissional ela tem ali a sua convenção coletiva, onde deve ser acompanhada, né, pela empresa, pelos gestores e o pessoal da área de RH e departamento pessoal. Além da convenção coletiva, pode ter também o acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho ele é idêntico à convenção coletiva. O que difere um do outro aí? É que o acordo coletivo é quando a empresa ela tem ali alguma situação diferente, né, do que foi definido na convenção coletiva que ela quer oferecer para aquela categoria profissional. Então, um exemplo, vamos supor, né, que a convenção coletiva da categoria profissional da empresa de vocês esteja oferecendo, né, um percentual de aumento de 4%, mas a empresa ela quer oferecer um percentual maior. Aí, nesse caso, né, a empresa ela pode entrar em contato com o sindicato patronal e o sindicato dos empregados e realizar nesse acordo coletivo somente entre a empresa e esses dois órgãos sindicais. E nesse caso, é um acordo, né, que vai atender somente os empregados dessa empresa. E além da CCT e do Acordo Coletivo do Trabalho, existe também o dissídio coletivo do trabalho, que ele só ocorre, né, quando, na data base, essas duas categorias, né, tanto a categoria do sindicato patronal e dos empregados, eles não chegam num comum acordo. E aí é levado aí para a Justiça do Trabalho, né, onde é discutido as questões, né, que estão sendo solicitadas entre as partes, e aí são os legisladores, né, ou seja, os juízes, que vão decidir sobre essa convenção coletiva que não foi chegado ali num acordo. Com relação a essas questões aí, alguma dúvida, pessoal? Não, por enquanto não. Tranquilo. Tranquilo? Tá aparecendo para vocês aí os slides, né? Tá sim. Tá? Ok. No caso, né, da empresa e de vocês, a data base, né, que é a data onde é celebrado aí esses acordos, no caso, né, dos Sindados, a data base, né, todo mês de setembro, e no caso do Sintel, a data base é no mês de janeiro. E aí, uma questão, né, que geralmente tem que ser observada aí pelas empresas com relação à data base, é que na legislação existe uma indenização adicional que são aqueles 30 dias, né, que antecede a data base, que caso a empresa ela venha dispensar o empregado, ela tem que pagar para esse empregado essa indenização. Então, essa indenização ela corresponde, né, ao valor do salário contratual do empregado
na data da dispensa, e geralmente, né, as empresas, né, sempre no período aí, próximo aí da data base, as empresas elas comunicam, né, aos setores que durante aqueles 30 dias que antecede a data base, para evitar, né, no caso aí, a dispensa sem justa causa. Então, essa indenização, ela só é devida em casos de dispensa, tá? Quando o empregado, por exemplo, ele pede demissão dentro aí, né, dos 30 dias que antecede a data base, ele não vai ter direito à indenização adicional, ok? Então, geralmente as empresas, elas comunicam, né, para evitar esse custo, né, da indenização adicional aí para a empresa, que corresponde ao valor do salário contratual. Com relação também à legislação, atualmente, né, a área de RH, eles trabalham com um aplicativo do governo, que é o E-Social. Então, o E-Social, né, ele está inserido aí dentro das obrigações que atualmente as empresas, né, têm que atender aí aos órgãos governamentais, tá? E aí eu trouxe para vocês, né, algumas informações do que seria o E-Social, porque a partir, né, da implantação aí do E-Social, a área de RH tem aí algumas obrigações que têm que ser cumpridas aí dentro do prazo, tá? Então, o E-Social, ele é uma plataforma eletrônica, tá, que ela vai receber, registrar, padronizar e administrar todas as informações trabalhistas e previdenciárias de todas as empresas, né? Na verdade, o E-Social, ele é considerado como um banco de dados, né, do governo, e ele recebe o nome de SPED, que é um sistema público de escrituração digital. Através, né, dessa plataforma eletrônica, o governo, né, ele não tem mais a necessidade de realizar aquela fiscalização presencial. Através do E-Social, as empresas, né, elas são monitoradas online. Então, através de todas as informações que as empresas enviam, né, diariamente para o ambiente do E-Social, os órgãos, né, que fazem parte aí do E-Social, eles conseguem verificar, né, se a empresa está de acordo com o que está previsto aí na legislação. Então, esse projeto, né, do governo, ele vai atender aí as necessidades dos seguintes órgãos governamentais: a Receita Federal, né, o Ministério do Trabalho, a Previdência Social e a Caixa Econômica Federal. Então, toda vez, né, que a empresa envia as informações referente aos seus colaboradores, né, ao E-Social, ela está compartilhando essas informações com esses 4 órgãos, né, do governo. Então, por esse motivo que a empresa, ela é monitorada e através do E-Social. O objetivo, né, do E-Social é garantir aí os direitos trabalhistas, aos empregados. Para o governo, ele vai ter um maior controle aí com relação às empresas, né, para que elas cumpram as obrigações trabalhistas e fiscais, né, onde o governo ele vai conseguir obter, né, uma maior arrecadação de tributos. Para a empresa, o E-Social, ele vai simplificar os processos, né, e eliminar alguns preenchimentos, né, de documentos que eram realizados separadamente antes da existência aí do E-Social. Alguns documentos, né, a GFIP, a RAIS, o CAGED, a DIF e a CAT, né, alguns deles, né, já estão sendo recebidos aí diretamente pelo E-Social, como a RAIS, o CAGED e a CAT, né?
A GFIP e a DIF ainda não é feito aí de forma online através aí do E-Social, mas já existe, né, uma previsão dessas obrigações também passarem a ser realizadas através aí do E-Social. Essas informações, né, que as empresas enviam ao E-Social, elas vão alimentar, né, uma base de dados que recebe o nome de RET, que são os registros, né, de eventos trabalhistas. Então, todas as informações, né, dos colaboradores que são encaminhadas, né, pela empresa, elas são armazenadas aí no RET, né, que vai compor aí as informações que o governo precisa de cada empregado. E aí eu coloquei para vocês a informação do E-Social, porque a partir, né, do momento que o E-Social ele passou a ser obrigatório aí para as empresas, o departamento pessoal, em algumas rotinas, né, que eles executam diariamente, eles têm um prazo, né, específico para estar entregando essas informações ao E-Social, ok? E aí, no decorrer, aí, a gente vai ver algumas situações que a empresa encaminha nessas informações e que deve ser observada aí pelos gestores também, no momento, né, de estar encaminhando essas informações ao departamento pessoal. Agora a gente vai ver aí os processos, né, de admissão que são realizados internamente aí na empresa, que é o primeiro momento, né, que a empresa vai ter o contato ali com o colaborador, né, e aí eu coloquei, né, mais voltado aí para a área aí da gestão, quais são, né, os cuidados que devem ser observados no momento aí da contratação aí desses empregados aí na empresa. Então, inicialmente, né, após o recrutamento e a seleção daquele colaborador, né, que vai ser contratado pela empresa, os procedimentos aí que são utilizados aí pela empresa, inicialmente, né, são a relação dos documentos que são encaminhados, né, para que esse colaborador ele providencie para ser entregue, né, no ato da sua contratação. Então, eu coloquei aqui alguns documentos, né, que geralmente são solicitados aí pela empresa e que, sem eles também, né, a empresa ela não consegue dar andamento no processo, né, de admissão do empregado. Então, hoje, né, a carteira de trabalho e previdência social, ele já é um documento, né, digital, não há necessidade mais do empregado ele entregar a carteira em meio físico, né, porque já existe um aplicativo aí que foi criado aí pelo Ministério da Economia, né, que a empresa não precisa mais de receber esse documento de forma física, tá? Os demais documentos é o certificado de reservista, o alistamento militar para os empregados do sexo masculino, o título de eleitor, carteira de identidade, o CPF, né? O cartão de inscrição no PIS ou no PASEP, certidão de nascimento dos filhos ou equiparados, a carteira de conselhos regionais de classe, quando for necessário, né, a contratação de algum empregado, né, que tenha que apresentar aí um registro, né, da categoria, como, por exemplo, aí eu vou contratar um advogado. Aí, para a contratação desse advogado, obrigatoriamente ele tem que apresentar, né, a carteira da OAB. Então, existem algumas profissões, né, que são obrigatórias aí a apresentação dessas carteiras do Conselho Regional da Classe. O comprovante de endereço, o comprovante de escolaridade, 2 fotos 3x4 e
o exame médico admissional. Tá? Com relação a esses documentos que eu listei, no caso aí de vocês, existem algum outro tipo de documento diferente que é solicitado aí no momento aí dessa contratação? Oi, Vanei. No caso, é mais para salário família, né? Caderneta de vacina e o documento de escolaridade do filho. Ah, sim. No caso do salário família, Rafael, eu até coloquei essas informações que eu vou falar para vocês quando a gente estiver falando da folha de pagamento, ok? Ótimo, ok. E aí tem as obrigatoriedades, né, que na verdade são os requisitos, né, para que vocês possam conceder esse benefício aos empregados, ok? Mas mais adiante a gente vai falar sobre eles. Ok. Ok? Então, eu coloquei aqui uma observação, né, com relação ao exame admissional, né? O exame adicional, ele é um exame que é exigido a realização dele através aí de uma legislação, né? E esse exame, ele tem que ser realizado antes do empregado, né, iniciar as atividades da empresa. Então, se o empregado, né, por exemplo, está iniciando as atividades hoje, no dia 21, ele já tem que ter realizado, né, esse exame admissional, no máximo, aí até na sexta-feira, né, para poder iniciar as atividades na empresa, ok? Esse exame, né, a finalidade dele é para avaliar a saúde física, né, e mental do novo colaborador, para verificar, né, se esse colaborador ele vai estar apto, né, para exercer essa função na empresa. Então, é um exame também que ele serve de segurança para a própria empresa, né, para verificar qual que é o histórico, né, de saúde desse trabalhador. Porque numa relação de trabalho é muito comum, né, o empregado ele adquirir alguma doença, né, que a gente chama doença do trabalho, de acordo com a atividade que ele desempenha na empresa. Então, se a empresa ela já tem um histórico, né, anterior, ela já consegue, né, verificar se realmente essa doença ela foi adquirida pela função, né, que ele executa, ou se ela já era uma doença pré-existente. No caso, né, da admissão do novo empregado, quando a empresa, né, ela vai realizar essa contratação, ela tem que estar atenta, né, com relação aos prazos, né, que são exigidos aí pelo E-Social. Então, atualmente, né, quando a empresa ela vai contratar um empregado, as informações desses empregados, elas são enviadas anteriormente ao E-Social. Então, o prazo, né, que o departamento pessoal e o RH têm para enviar essas informações é até o final do dia imediatamente anterior ao início, né, da prestação do serviço. Então, usando o exemplo aí anterior, se eu tenho um empregado, né, que vai iniciar as atividades hoje, no dia 21 de novembro, as informações dele junto ao E-Social já tem que ter sido enviado até na sexta-feira. Então, a empresa ela tem esse prazo, né, que ela tem que verificar. Então, com o E-Social, não existe, né, mais aquela questão que geralmente ocorria, né, dentro aí das empresas, que a gente muitas vezes tinha uma Travou. Oi. Alguma dúvida, pessoal? Eu dei uma travada aqui, não sei se foi só para mim. Mas Beleza, pode continuar aí, pode continuar. ok. Então, com relação, né, a essas informações, só voltando aí, Saulo, as informações do E-Social, né, ela tem que ser encaminhada
no dia anterior ao início, né, da prestação do serviço, ok? Então, se vocês estiverem contratando um empregado hoje, né, o departamento pessoal já tem que ter enviado essas informações para o E-Social na sexta-feira, ok? Então, atualmente, né, com o E-Social, não existe mais a admissão retroativa, que era uma questão que ocorria muito nas empresas, devido ao fato, né, que as empresas só encaminhavam essas informações no final do mês. Então, muitas vezes, um empregado começava a trabalhar no dia 1º, e só no dia 10, né, que ia ser feito o registro aí desse empregado. Então, hoje, com o E-Social, essa informação, ela é encaminhada anteriormente, né, para o E-Social, ok? Com relação ao registro, né, hoje, quando a empresa ela mantém um empregado, né, sem registro, a multa, né, que a empresa pode vir a pagar devido aí a não ter registrado esse empregado é um valor de R$ 3.000, né, por empregado não registrado. No momento aí da admissão, né, a empresa ela vai realizar, né, um contrato de trabalho com esse novo colaborador, tá? O contrato de trabalho, né, mais utilizado atualmente é o contrato de prazo indeterminado. Como o próprio nome diz, esse contrato ele não tem um prazo, né, para ser encerrado. Além do contrato de prazo indeterminado, existe o contrato de prazo determinado, tá? Que esse contrato ele pode ser realizado, né, pode ser firmado, né, com um colaborador com prazo máximo de 2 anos, podendo ser realizado aí com prazo inferior, tá? E ele só pode ser prorrogado apenas uma vez, né? E para a recontratação aí desse mesmo empregado, a empresa ela tem que aguardar, né, nessa modalidade aí de prazo determinado, 90 dias para realizar essa recontratação. Dentro aí do contrato de prazo determinado, existe, né, o contrato de experiência, tá? Então, a finalidade, né, do contrato de experiência é para que a empresa, né, e esse novo colaborador, ele verifica, né, tanto a empresa, né, para verificar se aquele novo empregado, né, ele realmente atende ali os requisitos para aquela nova função, e a empresa, né, e o empregado para verificar se aquela empresa é uma empresa que realmente, né, ele vai querer trabalhar ali por um determinado período. O contrato de experiência, ele tem aí uma duração, né, de, no máximo, 90 dias, né, geralmente as empresas, elas fazem aí o contrato de experiência com um prazo, né, menor, geralmente 45 mais 45, totalizando aí os 90 dias, 30 mais 60, correto? Que totaliza aí os 90 dias. Dentro aí do contrato de experiência, né, pode acontecer a estabilidade provisória, né, então, dentro aí de um contrato de experiência, duas situações, né, que o empregado ele pode ter a garantia aí de emprego. A primeira, no caso, né, da mulher, né, que foi contratada, e dentro ali do período do contrato de experiência, ela engravidou. Aí essa empregada, ela vai ter a garantia, né, de emprego prevista ali dentro da legislação trabalhista. No caso, né, da gestante, ela tem uma estabilidade de 9 meses, né, que é o período da gestação, mais 5 meses após o nascimento da criança. Então, essa estabilidade aí são de 14 meses. A outra estabilidade, né, que pode ocorrer dentro aí do contrato de experiência é quando a empresa, né, ela
está com um empregado, né, no período de experiência, e esse empregado, ele sofre um acidente de trabalho, tá? Esse empregado, né, ele sendo encaminhado aí para a Previdência Social, ou seja, ele afastando, né, pela Previdência Social, ele vai ganhar a estabilidade, né, provisória de 1 ano no emprego. Então, ao retornar, né, daquele período do auxílio acidente de trabalho, esse empregado ele não pode ser dispensado. Mesmo que o contrato dele de experiência não tenha sido finalizado, né, os 90 dias, ele vai ter a garantia aí de 1 ano no emprego. A rescisão antecipada, no caso aí do contrato de experiência, é quando a empresa, né, ela faz um contrato e quando a empresa, né, ela faz o contrato de experiência e dentro daquele período, né, ajustado entre a empresa e o empregado, a empresa ela vai rescindir esse contrato com o empregado. Então, vamos colocar que a empresa ela realizou em um contrato de 30 dias com o empregado. Passados 20 dias, a empresa ela vai realizar a dispensa desse trabalhador. Então, nesse caso, né, a empresa ela vai ter que indenizar a metade dos dias que faltam, né, para o término desse contrato. Então, no exemplo aí que eu dei para vocês, o empregado, né, ele tinha trabalhado 20 dias, faltam 10 dias para terminar esse contrato de experiência. Então, nesse caso, a empresa vai indenizar para esse empregado, né, 5 dias. Em contrapartida, né, quando o empregado também ele rescinde esse contrato de experiência antecipadamente, né, a empresa ela tem direito, né, de descontar a metade dos dias que faltam para o término aí do contrato desse empregado. Né, usando aí o exemplo anterior, se faltam, né, 10 dias para o término do contrato, pode ser descontado dele a metade dos dias que faltam na rescisão contratual. Com relação ao contrato de experiência, pessoal, tem alguma dúvida aí que vocês gostariam de esclarecer, que ocorre aí no dia a dia? Professor, eu tenho uma dúvida. Em relação à estabilidade provisória, né? Você falou do acidente de trabalho, mas se for Isso. um outro tipo de acidente, né? Acidente em casa, ele tem alguma estabilidade? Não, é Leide, né? Isso, Tudo bem, Leide? tudo jóia. Olha só, Leide, a estabilidade provisória, no caso de acidente, né? Só aquele acidente que ocorra ou nas dependências da empresa, né? Ou aquele acidente que a gente chama de acidente de trajeto. Tá? O que seria um acidente de trajeto? O acidente de trajeto é aquele acidente que ocorre com o empregado no deslocamento, né, dele até o emprego, né, até o seu local de trabalho, ou vice-versa, né, do retorno, né, do trabalho até a sua residência, ok? Aí, nessas situações, são consideradas acidente de trabalho, mas um acidente que acontece com ele, né, fora do horário de trabalho, ele não vai ter aí essa estabilidade provisória, ok? Ok, obrigada, professor. Eu até, só fazer uma, eu até entendi a pergunta da Leide e compreendi a sua resposta. É porque, assim, na minha visão, viu, hoje, com essa questão do home office, acaba que a casa da pessoa acaba sendo o trabalho dela, né? Sim. Entendeu? Nesse caso aí, Fabiano, se o acidente, né, for se ele está prestando serviço, né, em home office, e aí acontece um acidente durante esse horário aí do trabalho, né, aí nesse caso pode ser caracterizado como um acidente de trabalho, tá? Aí a empresa ela vai fazer, né, na verdade, a empresa, como ela não acompanha, né, não está acompanhando de perto,
ela vai ter que fazer aí um levantamento até para verificar, né, se realmente esse acidente ele ocorreu no horário de trabalho. Um acidente também que tem a ver, né? Porque assim, como é que você está em horário de trabalho, se a pessoa subiu na escada para pegar alguma coisa no guarda-roupa lá, para ajudar alguém em casa, né? Ah, não, se a pessoa caiu da cadeira, a cadeira quebrou com ela, e ela estava trabalhando, é difícil, né? No caso do trabalhador. Exatamente. Aí, nesse caso, né, Saulo, a empresa ela vai ter que fazer, né, um levantamento, né, uma investigação para verificar se realmente o tipo de acidente, né, procede com as atividades ali que ele está desempenhando, né? Como você colocou aí, ele pode parar as atividades para fazer uma atividade doméstica que não vai estar relacionada ao trabalho. Né? Vamos colocar aí, está fazendo algum tipo de alimento e se Tem um queima, almoço, né? né? É isso, tá fazendo almoço ali, queimou. Exatamente, aí tem que ser realizado esse levantamento para verificar se é cabível aí ser considerado aí como um acidente de trabalho, ok? A outra questão, até com relação ao que foi colocado aí pelo Fabiano, né, é que hoje, quando a empresa, né, ela tem aí esses empregados, né, que eles fazem atividades em home office, as empresas, né, geralmente elas dão um treinamento, né, para esse colaborador com relação aí às questões, principalmente as questões ergonômicas, tá? Que são os cuidados, né, que o empregado ele tem que ter para poder executar aquelas atividades ali à distância, correto? Então, hoje, né, as empresas, elas passam essas orientações e existe um termo, né, de responsabilidade que é assinado pelo colaborador com essas informações que ele tem que estar atento ali no desempenho ali das suas atividades no dia a dia, ok? Então, geralmente, as empresas, elas dão esse treinamento aí para evitar aí, né, que venha a ocorrer aí algum tipo de acidente no desenvolvimento aí dessas atividades em home office, ok? Continuando aí, com relação, né, ao contrato de experiência, no caso aí da empresa de vocês, o Sintel, né, ele tem uma cláusula na convenção coletiva que ela prevê o seguinte, que não pode, né, ser celebrado contrato de experiência nos casos de readmissão, né, para empregados, né, na mesma função que ele tenha exercido aí anteriormente na empresa, né? Então, e para empregados também que estejam prestando serviços, né, através aí de contratos temporários, tá? Então, no caso, né, de vocês aí, quando vocês tiverem, né, um empregado, né, que trabalha na empresa, ele foi demitido, e esse empregado, né, ele vai ser contratado futuramente novamente, aí no caso, né, desse empregado, se ele for ser contratado para aquele mesmo cargo, né, que ele exercia anteriormente, a empresa não vai poder celebrar o contrato de experiência. Então, aí nesse caso, né, esse empregado, ele já é contratado na modalidade, né, de contrato de prazo indeterminado, ok? Agora a gente vai falar aí sobre a jornada de trabalho, tá? Atualmente, né, a legislação trabalhista, eles são bem categóricos, né, com relação a essa questão da jornada de trabalho, porque quando essas jornadas de trabalho elas foram criadas, né, pelos legisladores, elas não foram criadas de formas aleatórias, né, foram feitos aí vários estudos para verificar, né, qual que era a carga horária que cada empregado poderia realizar,
existem algumas profissões, né, que têm uma jornada de trabalho também, que a gente chama de jornada de trabalho especial, correto? E, além do que está previsto, né, na CLT, referente aí à jornada de trabalho, existe também, né, as convenções coletivas, que sempre traz, né, alguma consideração diferente do que está previsto, né, na CLT. E aí, quando a gente fala, né, existe uma previsão na CLT e existe uma outra previsão na convenção coletiva, é porque a convenção coletiva, ela sempre sobrepõe a CLT, tá? E essa convenção coletiva, ela só vai sobrepor a CLT quando ela for benéfica para o empregado, tá? Então, só para citar para vocês um exemplo, né, para ficar mais claro essa questão aí da convenção coletiva sobrepor a CLT. Lá na CLT, existe, né, uma previsão que toda vez que um empregado ele vai realizar uma hora extra, a empresa, né, ela vai pagar a esse empregado, né, um percentual de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Então, esse 50% é o que está previsto lá na CLT, ok? Mas existem convenções coletivas que elas trazem um percentual diferente do que está previsto lá na CLT. Existem convenções coletivas que esse percentual é de 60%, 80% ou até 100%. E aí, nesse caso, né, a empresa ela vai esquecer, né, do que está previsto lá na CLT e vai seguir sempre o que está previsto lá na convenção coletiva daquela categoria, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, vai ser sempre algo, né, que vai beneficiar aquela categoria. Então, sempre quando tem algo diferente da CLT, é algo que vem para beneficiar os trabalhadores daquela categoria profissional. Então, com relação aí à jornada de trabalho, a jornada de trabalho, né, que é mais utilizada aí, é a diária, né, de 8 horas, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Então, é um tipo de jornada, né, que é mais utilizada aí pelas empresas, mas além dessa jornada de trabalho, existem outras, né, previstas aí na legislação. Existe a jornada de trabalho especial, que é a jornada de 6 horas diárias, 36 horas semanais e 180 horas mensais, tá? Que são para funções, né, que tem aí essa consideração dentro da legislação que não podem trabalhar além do que está previsto, né, dentro ali da legislação. Dentro aí das jornadas de trabalho, existem aí os períodos, né, de descanso, né, durante essa jornada de trabalho, que elas não são computadas, que são os intervalos, né, que são concedidos aí aos empregados. Então, numa jornada, né, de até 4 horas diária, não existe um período de descanso, tá? Então, o empregado, ele trabalha ali às 4 horas direto, tá? Na jornada de 4 até as 6 horas, o empregado, ele tem aí um intervalo, né, de 15 minutos, e a jornada acima de 6 horas, o empregado ele tem, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas de descanso. Então, quando se fala, né, que esse descanso, né, ele não é computado aí dentro da jornada,
a gente utilizando aí uma jornada, por exemplo, de 8 horas, geralmente, né, na empresa, quando ela tem aí essa jornada de 8 horas, o empregado, ele trabalha, né, de 8 às 18. Então, se a gente for computar aí essas horas, de 8 às 18, vai dar no total 10 horas, né, que o empregado, né, ele fica ali na empresa. Mas deduzindo, né, as 2 horas que ele tem de intervalo, na verdade, esse empregado, efetivamente, ele só trabalha 8 horas. Então, por isso, né, que a legislação, ela diz, né, que esse período de descanso, ele não é computado dentro aí da jornada de trabalho. Existem os períodos, né, de descanso, que são aqueles períodos que são considerados períodos remunerados, tá? E aí, quando a legislação ela diz período de descansos remunerados, são aqueles períodos, né, que obrigatoriamente a empresa, né, ela tem que conceder os descansos, né, para essas categorias. E aí, quando a empresa, né, ela não concede esse período de descanso, esse período ele é considerado como se o empregado ele estivesse realizando horas extras, né? Então, por esse motivo, é que ele recebe o nome de descansos remunerados. Então, no caso dos legisladores, né, a cada 50 minutos de trabalho, desculpa, no caso aí dos digitadores, a cada 10 minutos, a cada 50 minutos de trabalho, né, eles têm 10 minutos de repouso. Os operadores, né, de telemarketing e teleatendimento, eles têm direito, né, a 2 pausas, né, de descansos, que são de 10 minutos contínuos. A legislação, ela prevê, né, que esses 10 minutos, ele pode ser concedidos após os primeiros, né, 60 minutos e antes dos últimos 60 minutos de trabalho, né? Mas existem empresas, né, que elas negociam com os trabalhadores a concessão aí desses descansos durante aí a jornada aí de trabalho. A folga semanal, né, que é previsto aí para o operador de telemarketing, teleatendimento, é uma previsão, né, que inclusive está na convenção coletiva da categoria, é que eles têm direito a uma folga semanal, e essa folga, né, ela tem que coincidir com um domingo uma vez por mês, ok? Então, sempre quando a empresa, né, ela for montar aí as escalas, elas têm que observar se esses trabalhadores aí dessa categoria, se eles estão tendo aí pelo menos uma folga que coincida, né, com o domingo. Com relação às ausências justificadas, né, na convenção coletiva do Sintel, ele traz, né, algumas questões diferentes do que está previsto lá na CLT. Então, no caso, né, do falecimento, a empresa, né, ela vai conceder 3 dias, né, de folga ao empregado, são 3 dias consecutivos, tá? No caso do casamento, são 5 dias úteis, né, diferente do anterior, né, porque no caso do falecimento, a convenção coletiva, ela prevê que sejam 3 dias consecutivos. Já no caso do casamento, né, são 5 dias úteis. Então, é um período aí maior que o empregado vai ter de direito. Para trabalhador, né, que tenha filhos menores de 14 anos, ele vai ter 5 dias por ano, né, para acompanhar o filho em consulta médica, tá? Trabalhador que possua 2 ou mais filhos menores de 14 anos, a quantidade de dias já é maior, são 8 dias por ano, né, para o acompanhamento aí numa consulta médica.
E, no caso aí de internação, né, desde que esse empregado já tenha comunicado, né, previamente aí à empresa, ele vai ter direito a 15 dias aí por ano para acompanhar, né, a internação aí dos filhos. Então, essas ausências aí, né, elas estão justificadas de acordo, né, com a previsão lá da convenção coletiva e do Sintel. Outras ausências também, né, que são justificadas aí pelo empregado, no caso aí de registro, né, do nascimento dos filhos, para obtenção aí de segunda via de carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor, né, o empregado ele pode também faltar. Para esse tipo, né, de ausência, o empregado, né, ele vai ter que apresentar na empresa o boletim de ocorrência, né, onde vai estar registrado, né, o extravio aí desse documento. Então, para ele poder ter essa falta abonada, é exigido, né, que ele apresente para a empresa esse documento. Outras situações, né, que estão previstas lá no Sintel, nos dias, né, de realização de prova e exames, né, como para o Enem, para o Programa de Educação Profissional, que é o PEP, e vestibulares, né, o trabalhador ele tem que informar a empresa com antecedência de 72 horas, né, sobre a realização desses exames, né, e posteriormente, né, para que aquela falta dele seja abonada, ele vai ter que levar, né, um comprovante, né, que ele compareceu para a realização ali daquele exame. Então, no caso, aí, por exemplo, né, do Enem, né, se o empregado, né, ele trabalha igual o Enem ocorreu agora nesse final de semana. Então, ele vai ter que apresentar para a empresa, né, o comprovante que ele esteve lá naquela data realizando ali aquela prova, né, do Enem, para que a falta dele seja abonada. Com relação a essas ausências aí, alguma dúvida, pessoal? Não, por enquanto não. Não. Com relação ao PCD, né, também na convenção coletiva do Sintel, né, ele pode ter a sua falta abonada, né, quando ele tiver a necessidade, né, de fazer uma manutenção nos aparelhos, né, que auxiliam eles nas suas necessidades, né. PCD são as pessoas com deficiência. Não sei se vocês aí têm essa contratação de PCD, né? Então, tem que ser observado aí também que, quando eles precisarem de se ausentarem, né, para fazer a manutenção, né, em aparelhos que eles utilizam, essas faltas, elas são abonadas aí pela empresa. Crianças, né, em idade escolar, né, os pais e responsáveis também, eles podem ter 2 faltas, né, por semestre, ou seja, a cada 6 meses, quando eles precisarem, né, de comparecer nas reuniões das escolas onde os filhos estudem. Nesse caso também, né, dessa falta, né, que é abonada, o empregado, né, ele tem que apresentar para a empresa uma declaração, né, da escola referente àquela reunião, né, que ocorreu. Então, para que a empresa possa abonar essa falta, ele tem que apresentar aí esse documento ao empregador. E lá na convenção coletiva, no parágrafo único, ele define, né, que essa justificativa ela só vai ser concedida apenas para um dos pais ou responsável, né? E aí, essa comprovação que eu falei anteriormente, ela tem que ser entregue, no máximo, em 24 horas à empresa, né, para que ela possa realizar aí o abono daquela falta, né, daquele trabalhador. Então, no caso aqui, né,
quando se fala em apenas um dos pais ou responsáveis, é que pode acontecer de ambos, né, trabalhar na mesma empresa. Então, somente um que vai ter direito, né, a faltar para poder comparecer aí a essa reunião escolar. Com relação à declaração de horas, né, que são geralmente aquelas declarações, né, que o empregado ele apresenta, né, à empresa, no caso aí de uma consulta médica, muitas vezes no horário do trabalho, ou no horário que antecede ali a sua jornada de trabalho, que muitas vezes ele acaba atrasando, né? Então, existe uma previsão também lá na convenção coletiva do Sintel, que a empresa ela vai aceitar até 3 horas, né, de declaração por hora, e aí, sem distinção de trajeto ou atendimento aí para essas ausências, tá? Então, a previsão é de até, no máximo, 3 horas, né, por mês, que o empregado, né, vai poder apresentar aí essa declaração de horas. Oi, Saulo, você levantou a mão? Ô, Ivanei, só para perguntar a Rafaela aqui, ô, Rafa, porque, só para não confundir a cabeça do povo aqui, a maioria das pessoas que estão aqui estão ligadas hoje aos Sindados, tá? Uhum. Ô, Rafa, no caso dos outros projetos que das pessoas que estão ligadas a PCCFs, como da Infraero, eles estão ligados a qual sindicato? O sindicato Sindados. Né? Só está ligado ao Sintel? Só o projeto da Caixa. Da Caixa. Tá bom. Beleza. Eu vou falar também sobre os Sindados, tá, Saulo? Não, beleza, porque senão o pessoal depois pode até confundir, né? Porque a maioria, na verdade, a maioria aqui tá ligada aos Sindados, tá? Ok. No meu caso, é que eu tô aí responsável pelos dois. Tem equipe nos dois, na verdade, tá? Beleza. Ok. No caso, né, da entrega de atestados médicos, né, e odontológicos, existe também, né, uma previsão lá na convenção coletiva do Sintel, né, que o empregado, né, ele tem até 72 horas para poder apresentar, né, esse atestado para que seja abonado aí a falta dele. Então, o empregado ele tem que ter esse cuidado, né, até para não ser considerado ali como falta, caso ele venha, né, ultrapassar esse prazo, né, que está previsto lá na convenção coletiva. Com relação aí aos Sindados, né, e o que é a convenção coletiva de trabalho, né, dos Sindados, ele prevê aí com relação às ausências justificadas, que são diferentes, né, do que está previsto lá na CLT, tá? Então, no caso, né, de falecimento, são 5 dias consecutivos, tá? Para o caso de licença paternidade, são 5 dias úteis. Então, no caso dos Sindados, né, não existe uma previsão para casamento. Então, quando a gente fala, né, que na convenção coletiva não tem aí essa previsão, a empresa ela vai seguir o que está previsto lá na CLT, né? E aí a CLT, com relação a casamento, ela prevê que o empregado, né, ele tem 3 dias de faltas, né, abonadas referente aí ao casamento. Já no caso, né, da consulta, os Sindados, né, ele assegura aí ao empregado a ausência, né, remunerada de 1 dia por semestre, né, a cada 6 meses, né, para que esse empregado ele possa acompanhar filhos de até 6 anos de idade. Então, com relação aos Sindados, né, até para esclarecer aí para o Saulo, o que está previsto, Saulo, diferente, né, da CLT, são somente essas 3 situações aí, tá? As demais, né, a empresa ela vai sempre seguir o que está previsto dentro da legislação trabalhista. E a outra questão também, quando a gente fala em ausências justificadas, existem, né, algumas ausências que elas são de liberalidades da empresa,
E aí, o que seria essa liberalidade aí da empresa? É que a própria empresa, né, dependendo do que ocorreu ali com o trabalhador, ela pode abonar essa falta. Muitas vezes o empregado ele tem algum problema, né, alguma situação particular, ele falta ali naquele dia, e aí ele chega na empresa, justifica essa sua falta, e aí a empresa, né, ela tem essa liberdade, né, a sua autonomia para poder abonar ali aquela falta. Então, a gente fala que são faltas, né, que foram abonadas através da liberalidades aí da administração da empresa. E, geralmente, cada situação, né, a empresa vai tratar de uma maneira. Existe alguma outra situação, Rafaela, que você gostaria de estar incluindo aqui nessa questão aí das ausências, acrescentando? Tem o abono do mesário, né, do TRE, né, Sim. Que eu acho que é válido também, porque a gente acabou de ter as eleições, né, e aí é importante o colaborador, né, caso venha se ausentar, iniciar abono, mandar para a gente por e-mail o documento, né, que comprova que ele foi mesário. Exatamente. No caso, né, do mesário, né, uma previsão também que está na CLT, né, na verdade, dentro lá da legislação eleitoral, né, na verdade, é um benefício, né, até que eles incluíram, até para que eles tivessem, né, uma facilidade, né, que essas pessoas pudessem realizar esse trabalho, né, porque como é um trabalho, né, que eles realizam sem nenhum fins lucrativo, né, aí é concedido aí esse abono. Então, no caso, por exemplo, das eleições agora aqui em Minas, né, nós tivemos o primeiro e o segundo turno. Então, quem trabalhou como mesário vai ter direito aí, né, a 2 folgas, né, do primeiro turno e do segundo turno. E além dessa folga, né, da eleição, existe também um treinamento, né, que eles recebem lá no TRE. E aí esse treinamento também dá direito a esses empregados ao abono aí desses dias, ok? E geralmente esse treinamento ele ocorre aos finais de semana, e aí posteriormente, né, ele vai ter direito aí a essa folga aí na empresa, ok? E como a Rafaela colocou, né, esses empregados, eles têm que entregar, né, essa justificativa nesse documento para que a empresa ela possa conceder aí essa folga aí, né, que é uma folga geralmente também que é negociada, né, com a empresa, ou seja, ele define ali uma data, né, que seja melhor para ele, também para a empresa, para que ele possa folgar aí de acordo com o que está na legislação, ok? Com relação às horas extras, no caso aí do Sintel, né, as horas, né, que são trabalhadas de segunda a sábado, elas são remuneradas aí com adicional de 50%, né, então é o mesmo adicional, né, que está previsto lá na CLT, né, já as horas, né, trabalhadas nos dias de repouso, domingos ou feriados, elas já têm um adicional maior, tá? Que elas são remuneradas aí com um acréscimo de 100%, tá? As horas, né, à disposição da empresa, que são geralmente, né, treinamentos, cursos, né, que o empregado ele realiza ali fora do horário da sua jornada de trabalho, essas horas, né, elas são remuneradas como horas extras. Então, esse treinamento, né, que nós estamos realizando aqui, que vocês estão participando, ele está sendo realizado dentro do horário de trabalho. Então, aí, nesse caso, não as pessoas que estão realizando, né, não vão ter direito
as horas extras. Mas quando ocorre, né, um treinamento fora do horário de trabalho, já existe, né, uma previsão lá na convenção coletiva que são devidos os pagamentos ali daquelas horas como horas extras. O adicional noturno, né, no caso aqui do Sintel, né, o adicional noturno ele é pago aí com um adicional de no mínimo 20%, né, sobre o valor da hora normal, né, referente ao horário diurno. Então, aquele empregado, né, que trabalha no horário das 22 às 5 horas da manhã, ele vai ter direito ao adicional noturno, né? E no caso aí do Sintel, o percentual é de 20%. No caso dos Sindados, né, o adicional das horas extras é de 100%, né? E em caso, né, de absoluta necessidade excepcional e de forças maiores, tá? Serão aplicados aí os adicionais de 50% nas 2 primeiras horas e o adicional de 100% para as demais horas. E aí, quando ele fala aqui nesse caso, né, de absoluta necessidade ou de força maior, é porque lá na legislação trabalhista, a previsão, né, é que a empresa ela só pode realizar 2 horas extras diárias, né, até no máximo 2 horas extra diárias. Mas com a reforma trabalhista, né, abriu aí-se uma exceção para que as empresas, né, elas pudessem realizar acima dessas 2 horas. O cuidado, né, que a empresa ela tem que ter é que ela não crie, né, essa quantidade, né, que exceda aí das 2 horas, como uma rotina, tá? Ou seja, a legislação, né, ela já prevê que a empresa ela só pode exceder, né, a essas 2 horas, né, extras, quando ela realmente tiver uma necessidade, ou seja, quando ela tiver uma justificativa. Ou seja, se for verificado, né, que tem uma empresa que ela sempre está ultrapassando, né, ali a quantidade das 2 horas que está previsto na legislação, e for verificado, né, que essa empresa ela não tem uma justificativa, aí nesse caso, né, a empresa ela pode ser autuada, ou seja, ela pode ser multada, né, pelo Ministério do Trabalho por estar utilizando aí, né, esse benefício, né, que foi dado aí na legislação para ultrapassar aí o que é previsto aí dentro da legislação, tá? E aí o Sindados, né, ele já prevê, né, que no caso, né, das 2 primeiras horas, vai ser aplicado aí o adicional de 50% e para as demais horas o adicional de 100%, né, sobre o valor da hora normal. Mais adiante, quando a gente estiver falando aí sobre a folha de pagamento, né, eu vou explicar para vocês como que é feito, né, o cálculo para o pagamento aí da hora extra, né, como que a gente aplica aí esse percentual sobre o valor da hora normal. No caso, né, do adicional noturno, para os Sindados, né, o percentual ele é diferente, né, do Sintel, né, no Sintel o adicional é de 20%, já para os empregados, né, que fazem parte aí dos Sindados, eles vão ser remunerados com um adicional de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal diurna. Então, é uma previsão, é um percentual, né, maior do que está previsto lá na CLT, que a CLT ela prevê um adicional de 20%, né, da mesma maneira que o Sintel. Então, aí os Sindados, né, ele dá um benefício maior, né, para os trabalhadores, referente aí ao adicional noturno. Oi, Saulo. Valeu, vamos levar para os casos práticos aqui agora, tá? Uhum. Seguinte, é muito comum na área
que eu estou como responsável, a gente tem algumas demandas de trabalho, maior demanda, na verdade, no final do mês, beleza? É o pico que a gente tem de algumas atividades. E aí, nessa semana, a gente gera, de fato, muita hora extra para a gente cumprir, né, com a realização dessas atividades dentro daquela competência daquele mês ali, porque tem que ser feito tudo dentro daquele mês, tá? Uhum. Então, na última semana do mês, todo mundo gera muita hora extra e existe uma necessidade de uma maior carga de trabalho nessa semana. Se eu contratasse mais pessoas, eu ia ficar 3 semanas do mês com essas pessoas mais ociosas, né? E eu teria essas pessoas na última semana do mês. O que a gente tem feito, né? Eu não sei se é o correto, se é a hora de mudar a partir do momento que a gente vai conversar com você aqui agora, né? Uhum. Lá atrás, né, eu conversei com o departamento pessoal e perguntei se poderia ser dessa forma, onde as pessoas, né, nas primeiras semanas do mês, elas teriam uma carga horária menor, no caso, todo mundo lá trabalha 8h48, tá bom? Pagando sábado. Uhum. Nas 2 primeiras semanas do mês, todo mundo trabalharia 8 horas, né? E ficaria com um banco negativo ali de 4 horas naquelas 2 primeiras semanas. Ok? Então eles já começam o mês me devendo. Ok? Uhum. Quando é na terceira semana e na quarta semana, eles trabalham o horário normal e, além disso, fazem 2 horas extras por dia. Ok? Uhum. Aí, pode falar. Nesse caso, eles só trabalham 2 horas extras? Aí nós vamos chegar. Ah, sim. Aí, na terceira semana, a gente fica limitado nessas 2 horas extras. Beleza? Uhum. Que aí a gente entende que ele vai cumprir, né, as 10 horas semanais ali, o limite, né, de acordo com a CLT, não é isso? Uhum. Isso. Beleza. Se eu exceder essas horas, as horas têm que ser pagas, né? Ou seja, as horas, em teoria, ela não foi para banco de horas. É o que você vai falar no próximo slide, provavelmente, né? Então, ou seja, as 2 primeiras horas que eu fiz naquele dia foi para banco de horas e 2 horas além. O que eu fizer além dessas 2 horas automaticamente vai na veia, né, no contra-cheque do funcionário, correto? Uhum. É isso? Isso. Entendimento? Ou além disso, existe algum outro problema? Um exemplo, eu não posso, em hipótese alguma, realizar mais de 2 horas extra, mesmo que eu pague essa hora. Não. Hoje, né, a legislação trabalhista, ela já existe, né, com a reforma trabalhista, essa previsão da empresa, né, poder exceder aí as 2 horas, correto? Ok. E aí, no exemplo aí que você colocou, vocês têm aí uma justificativa, né, porque é exatamente no final do mês, né, onde vocês têm aí uma demanda maior. Isso. Aí, Saulo, o cuidado, né, que vocês devem ter é de sempre, né, ter uma justificativa, né, porque só para você verificar aí essa questão da importância dessa justificativa, é que antes da reforma trabalhista, né, que é uma reforma que ocorreu em 2017, toda vez, né, que a empresa ela precisava de ultrapassar as 2 horas, né, as 2 horas extras que era prevista na lei, ela tinha que ter uma autorização do Ministério do Trabalho. E aí, como que isso ocorria? A empresa, né, ela tinha que fazer um documento, né, um ofício, onde ela informava, né, que no período do dia 20 ao dia 30, eu tenho uma demanda maior de trabalho, e aí eu preciso que esses empregados realizem 4 horas extra diariamente. Aí esse documento era enviado ao Ministério do Trabalho, e aí ele era autorizado ou não, correto? Atualmente, a legislação, ela abriu mão dessa autorização, tá? Sim. Mas, em contrapartida, a qualquer momento, a empresa ela pode ser fiscalizada, né? Porque pode ser através de uma denúncia do sindicato da categoria, pode ser através de uma denúncia de um empregado, correto? E aí, a empresa ela não tem mais essa necessidade de solicitar essa autorização,
Mas lá dentro, né, da previsão aí dessa alteração que trouxe a reforma trabalhista, a empresa ela tem que apresentar a justificativa. No final do mês eu estou tendo essa demanda maior, né? Aí, qual que é a justificativa para eu ter essa demanda maior? Então, no caso aí que você colocou, lá na sua área, provavelmente, né, você deve ter algum tipo de comprovação, né, que você vai poder apresentar, né, que vai mostrar, ó, no início, né, do dia 1º ao dia 20, a minha demanda é X. Já do dia 21 ao dia 30, é Y. Então, você consegue, né, ter fatos, né, concretos que façam com que a legislação ela aceite, né, que você esteja ultrapassando, né, o que é permitido aí na lei. Entendeu? Não, beleza. Então, o cuidado é só você, na verdade, registrar, né, por qual motivo você está ultrapassando ali o que é previsto ali na legislação. Não, beleza. Então eu tô mais tranquilo então com isso agora. Ok? Porque faz parte do processo lá, né, da operação em si, né, o volume ser 50% do que eu produzo é feito na última semana. Entendeu? Isso. Então, assim, é tranquilo de justificar, de mostrar, de apresentar, então, beleza. E eu sou cobrado internamente, tanto pela área do departamento pessoal, quanto pela nossa diretoria, né, pela redução do custo de banco de horas, né, e eu tenho que mostrar para eles que é muito mais vantajoso para a gente pagar as horas extras, né, feitas, do que eu ter que contratar mais profissionais, e esses profissionais ficarem ociosos nas 3 primeiras semanas do mês, né. Então, qual que é a solução que eu tenho, na verdade? Eu teria o pagamento dessas horas extras ou a contratação de forma intermitente, né? A contratação de forma intermitente para atuar nesses períodos vai me demandar também que essa pessoa tivesse o mesmo conhecimento, a mesma expertise e a mesma produtividade que os que estão lá ao longo do mês conseguem. E isso o intermitente não me dá, né? Então eu preciso que a pessoa que vá trabalhar nesse período ali, que faça as horas extras no final de semana ou na última semana do mês, tenha a produtividade que uma pessoa que trabalha já há mais tempo tenha. E isso o intermitente até então não me dá, e eu consigo suprir essa demanda alta no última semana do mês com as horas extras que são pagas. Então, estou mais tranquilo agora. Beleza. Correto. Agora, só dando uma orientação aí, talvez que possa vir a resolver aí para vocês, você colocou aí de talvez ter uma mão de obra intermitente, mas o que talvez traz aí um empecilho aí para você realizar essa contratação é a maneira, né, como eles vão trabalhar. Se vocês tivessem um intermitente, que ele já tivesse um treinamento ali antecipado, né, que ele pudesse suprir essa demanda sua, será que não traria resultado aí para você efetivamente? Talvez, né, vai conseguir, tá? O detalhe seria interessante conseguir contratar gente que já trabalhou há 2, 3 anos atrás nessa mesma atividade, que eu não perdesse tanto, entendeu? Ou então é o seguinte, eu vou contratar de forma intermitente, esse intermitente vai atuar comigo aqui uns 3 meses direto, né? Trabalhando o mês completo, para ele pegar uma até prever a demanda sua aí, né? Isso, e depois de 3 meses eu coloquei para atuar só nesses dias mais de maior demanda, vamos dizer assim. Né? Então essa é a opção. Como eu não posso alterar o contrato de trabalho dos que já estão prestando a atividade, a ideia é que nas próximas contratações, né, nós vamos criar, na verdade, um banco de pessoas que têm interesse em trabalhar de forma intermitente, e quando surgir a oportunidade ou necessidade de contratação, que a gente faça de forma diante, né, dessa modalidade de contratação, para ver se vai surtir efeito ou não. A gente começa a fazer um teste, né? Tem atividades que são mais fáceis, sabe? Tem outras que dependem da continuidade. Um exemplo, eu estou fazendo aqui hoje um lançamento de uma nota fiscal, lá para o cliente nosso que é a CEMIG. Ótimo, beleza. No momento que eu fiz esse lançamento, gerou-se uma pendência, foi para outra área da CEMIG. Hoje, a pessoa que faz esse processo, ele continua como responsável em conduzir e acompanhar aquela pendência. Se essa pendência, ela perdura aquele período que não é mais, né, do período crítico,
depois eu tenho que transferir esse acompanhamento para outras pessoas. Mas são, assim, detalhes que a gente tem que mudar no dia a dia da operação para a gente conseguir, né, utilizar a contratação intermitente, entendeu? Agora, tem atividade que é só assim, transcrever o dado de a informação de um documento para um outro sistema, né? É tranquilo. É tranquilo, né? Você não requer um conhecimento ou nada mais, um acompanhamento mais forte da gestão, vamos dizer assim. Aí talvez seja mais fácil para a gente trabalhar com contratação intermitente mesmo. É porque no exemplo aí que você deu, pelo que eu entendi, quando esse intermitente ele é convocado, ele não acompanhou esse processo, né? Isso. Aí ele chega e ele fica perdido, né, ali no que está acontecendo. Isso, aí é um exemplo. Você cria chega um chamado para a gente atender, né? Só para você explicar rapidinho aqui, né? Chegou um chamado, aí esse operador pega esse chamado, é uma nota fiscal, tem que lançar a nota fiscal. Lancei a nota fiscal, deu um problema de imposto. O problema de imposto, quem resolve é uma área lá desse nosso cliente. Ele abre um chamado para essa área e vai aguardar a resposta. Para aguardar a resposta e para dar continuidade ao lançamento desse documento, provavelmente aconteça no período que não é um período de pico, entendeu? Então, aí eu teria que transferir esse atendimento inicial para um outro atendimento para uma pessoa que não trabalha de forma intermitente, entendeu? Certo. No caso aí da contratação também, como você colocou, o intermitente, né, você pode fazer, para não ter a questão da mudança, né, da modalidade de contrato, você pode contratar, por exemplo, um intermitente, que ele, num determinado período, ele vai ser intermitente, mas ele vai ter uma jornada, né, de trabalho, talvez naquele primeiro mês ali, para esse treinamento, né, que é necessário para você, ele vai ter uma jornada maior, correto? Vamos colocar aí o contrato intermitente, que no primeiro mês o contrato dele vai ser intermitente, mas ele vai ser convocado e vão colocar aí 3 semanas para fazer esse treinamento. Não vai alterar a modalidade dele, correto? E aí ele vai realizar esse treinamento com você e a partir do próximo mês é que vai realizar aí as convocações somente nesses períodos aí da sua necessidade. Entendeu? Entendi. E aí ele pode continuar, né, com a mesma modalidade de contrato intermitente. Tá. Vai ter algum momento que a gente vai falar de tipo de contratação do intermitente? A gente vai ter mais algum detalhe disso? Como é que é? Só para entender. Só para ver Na verdade, eu não coloquei, né, sobre o intermitente, né, mas se vocês quiserem, a gente pode estar falando. Para os próximos encontros, prepara para a gente um slide só de contratação intermitente, porque eu acho que é muito interessante, que é algo que a gente vem sendo cobrado, né, para ser utilizado com maior frequência dentro da Montreal. E ele, de fato, é o que vai fazer reduzir as horas extras, tá? Mas só para a gente não perder o fio da meada aqui, em relação às horas extras, existe um limite semanal? O limite, né, de acordo com a legislação, como pode ser feita 2 horas, se o empregado, né, ele trabalha de segunda a sexta, o limite são 10 horas, correto? Correto. Agora, nesse caso aí dos excessos, a empresa, né, ela tem que verificar realmente a necessidade, né? Se houve mesmo aquela necessidade ali de força maior, né? Igual eu falei, né? Eu tenho equipes que fazem mais de 10 horas extras em um determinado período do mês, entendeu? Mas é por conta dos volumes. Certo. Fora isso, não está nem autorizado, nem permitido, nem tem orientação de fazer o limite, né? Nem tem necessidade, na verdade. Uma outra pergunta em cima disso. E quando que começa a contar esse período da semana? Ele é de segunda a sexta? Começa no domingo? Que dia começa? Não, de segunda a domingo. Calma, segunda a sábado, né? Como é que é? Qual que é a jornada aí? De segunda... De segunda a sexta, paga aos sábados, e pagando aos sábados, né? Então é 8h48, beleza? Isso. Então é de segunda a sexta que é contado aí o período da hora extra. Então, São 5 dias. Tá, e a hora que eu faço no sábado e no domingo? Ela entra quando? Aí, nesse caso, ela vai entrar como hora extra.
correto? Não, tá. Eu falo o limite das 10 horas. Isso eu não fiz. Não, calma. Isso eu não fiz as 10 horas durante a semana. Não fiz nenhuma hora extra, beleza? Certo. Aí eu fui trabalhar no sábado, 8 horas direto. Gerei 8 horas extras, concorda? Uhum. Mas aí o que você tem que observar é que a legislação ela fala 2 horas extras por dia. Tá, mas sábado não é dia trabalhado, concorda? Certo. É um aí, dia... se você vai trabalhar, você já está gerando aí 1 hora extra, que ela pode trazer problemas, né, com relação à legislação, porque você está trabalhando além daquela sua jornada pela qual você foi contratado. Não, mas ela é hora extra. Pois é, mas aí a lei ela fala 2 horas, entendeu? Se você está trabalhando no sábado, aí você vai ter que verificar uma quantidade de horas que não seja uma quantidade de horas muito excessiva. Não, eu entendi o seguinte. Qual que é o meu pensamento, tá, ô professor? Olha só, eu posso fazer 10 horas na semana, beleza? Certo. Não trabalhei nenhuma hora isso na semana. Eu poderia fazer as 10 horas no sábado e no domingo, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Mas o que acontece? É porque a legislação, ela não deu essa autonomia, né, de eu utilizar essas horas, né, que eu posso trabalhar durante a semana em apenas um dia, correto? Então, quando vamos colocar aí, ó, a carga horária, né, permitida por lei, vamos colocar quem trabalha 8 horas, são 220 horas, correto? Correto. Aí, a lei, ela colocou, né, a legislação, ela colocou que a hora extra, ela pode ser, além, né, das horas normais, 2 horas por dia. Então, no momento lá que eu falei para vocês de jornada de trabalho, eu fiz o seguinte comentário, que a legislação trabalhista, ela é muito criteriosa, né, quando se trata de jornada de trabalho. Por quê? Porque quando eles definiram lá, né, que teria que ter 2 horas de intervalo para refeição, que o empregado, né, ele pode fazer até 2 horas extras a mais, todos esses levantamentos, eles foram realizados através, né, dos profissionais aí da área da saúde, que eles verificaram, né, que se o empregado ele tiver uma demanda muito alta, né, de uma jornada de trabalho, isso pode interferir na saúde do trabalhador, correto? Então, quando você fala para mim, né, que você vai distribuir essas horas que ele poderia fazer na semana no sábado, se você for fazer uma comparação, você vai estar, na verdade, sobrecarregando esse trabalhador num dia que seria o dia do descanso dele. Ou seja, ele não vai estar tendo aquele descanso que é previsto ali dentro da legislação, entendeu? Ou seja, ele trabalhou as 8 horas, né, normal, de segunda a sexta, mas em contrapartida, no sábado e domingo, ele trabalhou 8 horas os 2 dias. Na segunda-feira, você vai ter um profissional aí que não vai te dar o mesmo rendimento, né, porque fisicamente, psicologicamente, ele já está bem cansado, entendeu? Para poder dar continuidade ali naquela próxima semana. Então, essa questão aí de você colocar nessas horas aí para só um determinado dia, não existe essa previsão, né, na legislação. Mas se os legisladores eles forem verificar, com certeza, né, eles vão questionar, porque, na verdade, você está colocando uma carga horária para ele num dia que seria como se fosse um dia, né, de descanso, entendeu? E aí, isso pode trazer problemas aí para vocês. Nesse caso aqui que eu coloquei, né, que foi previsto aí na legislação, né, um aumento, né, nessas horas extras, durante o período da semana, né? Então, hoje
eu trabalho de 8 às 18. A empresa quer que eu fico até às 10 horas. Então, nesse dia, eu vou estar trabalhando 4 horas a mais. Para trabalhar essas 4 horas a mais hoje, a empresa, né, se ela tiver uma fiscalização, ela vai ter que apresentar ali uma justificativa. É uma demanda, né, recebida do cliente X. Correto? Correto. Então, são algumas questões, Saulo, que quando a legislação, né, ela criou aí essas questões desses descansos remunerados, que são esses 10 minutos, né, a cada 50 minutos de trabalho, 2 horas no máximo para repouso, né, e refeição, tudo, né, foi verificado ali, voltado ali para a questão da saúde e o bem-estar do trabalhador. Até porque se a empresa ela não tiver esse cuidado, o que pode acontecer? Daqui a alguns dias, vocês vão ter aí vários empregados com problema de saúde. Muitos empregados que vão começar a apresentar atestado médico, muitas vezes vão afastar por um problema de saúde, e aí esse problema de saúde, ele se acabou ocorrendo através dessas questões, né, que a empresa ela não estava tendo cuidado ali com o seu colaborador, né, de observar, né, essa previsão aí da legislação. Entendeu? Entendi. Entendi, mas assim, tem um dever de casa gigante pra gente, o Laila e Rafa. O negócio é o seguinte, nós já consultamos, na verdade, o jurídico algumas vezes referente a essa questão, né? Já tivemos posicionamento que poderia ser feito, entendeu? Então, assim, a minha preocupação beleza, tem a parte da saúde dos funcionários, ok, tem essa preocupação de fato, né? Para eles estarem bem para poder trabalhar, e tem a segunda para nos resguardar em relação à questão trabalhista, né? Se de fato não puder, Laila, a gente pode preparar um novo e-mail aí, tem vários e-mails já com esse assunto, já rolou no passado aí. Se não puder ser realizado hora extras, no final de semana, isso impacta todas as áreas da Montreal. Ô, Saulo, sabe o que eu acho que é a maior questão? É que no seu caso, isso se torna recorrente. Todos os meses é do mesmo jeito, né? Então, assim, eu entendo, nós não estamos fazendo nada sem ter o aval do jurídico, mas esse é um assunto que a gente precisa discutir e esgotar mesmo todas as possibilidades. É claro que todas as áreas, às vezes, fazem essas horas, é verdade, mas na sua equipe existe uma recorrência, todos os meses são assim. Então, isso que é importante a gente pensar. Não é uma coisa esporádica, acontece todos os meses, então é importante a gente pensar que existe uma recorrência, tá? Aí como é que a gente faz? Eu vou levantar esse histórico, né? Vou conferir com a Rafa aqui, porque pode ter sido discutido em outra gestão no DP, mas vou levantar esse histórico para a gente retomar com o jurídico. Beleza, então. Pode continuar aí, professor. Pode falar, Leandro levantou a mão. Oi, Leandro. Bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, tudo bem. Aproveitar, não sei se tem nos próximos slides, referente aí, está um pouquinho ligado a essa questão de hora extra, mas entrando na parte de aviso prévio, onde o funcionário fica à disposição da empresa no final de semana. Queria saber sobre o limite disso, o que tem... Sobre aviso, sobre aviso. Não é aviso prévio, é sobre aviso. Sobre aviso, eu falei aviso prévio, desculpa. Sobre aviso. Sobre aviso. Sim, vai ser, a gente vai falar sobre isso também. Então tá. Ok? A gente aguarda chegar lá, obrigado. Ok. Só para finalizar aí, Saulo, né, na verdade, assim, eu não sei a sua realidade aí no dia a dia, né, mas pensa depois essa ideia que eu te coloquei aí do intermitente, de talvez você ter aí algumas pessoas, né, que já estejam treinadas, né, que possa te atender aí essa demanda que você recebe no final do mês, que talvez, né, pelo que eu estou pensando aqui, eu acho que seria talvez a melhor saída aí para você, né, até para você reduzir, né, um pouco aí desse custo. É lógico que no início, talvez você tenha aí um trabalho maior, né, com
com essa equipe, né, até para poder adequar eles aí à sua demanda, mas depois de um tempo, talvez o processo fique mais tranquilo, né? Então, talvez o ideal aí seria você ter essa mão de obra aí de intermitente, tá? Aí eu vou providenciar, vou colocar para o nosso próximo encontro a legislação, né? O que ela prevê sobre o contrato intermitente, até para vocês poderem verificar, né? A forma adequada de realizar essa contratação, ok? Não, beleza. Então, continuando aí, pessoal, existe, né, também aí o banco de horas, né? O banco de horas, né, geralmente ele é um dispositivo aí que a empresa ela pode utilizar, e sempre, né, a empresa vai utilizar de acordo, né, com o que está previsto lá na convenção coletiva. Então, lá na convenção coletiva do Sintel, ela não prevê, né, o banco de horas, então, não sei se existe aí um acordo à parte, mas lá na CCT dos Sindados, prevê, né, a questão aí do banco de horas. Então, o limite, né, de horas positivas são 2 horas diárias, né, de acordo com o que prevê a CLT, 12 horas semanais e 44 horas mensais. Então, essa aí é o total de horas, né, que podem ser geradas no mês de acordo com o banco de horas do Sindados. A compensação nos Sindados, né, a empresa ela tem aí até 6 meses, né, para poder realizar aí essa compensação, e aí não tem nenhum acréscimo, tá? As horas que são realizadas em feriados e domingos, elas têm que ser, a empresa ela tem que aplicar aí um acréscimo de 100%, né, sobre o valor da hora normal, tá? E caso essas horas, né, elas não sejam compensadas dentro do prazo, né, que é estipulado na CCT, que são 6 meses, o saldo das horas positivas, elas deverão ser pagas juntos com o primeiro salário a ser quitado, né, após o decurso aí do prazo, né? E aí, nesse caso, ele vai ser pago com o adicional, né, da categoria, que é de 100%, calculado aí sobre o valor da hora normal do trabalhador, né, na data ali do pagamento. A outra questão também, no caso, né, da demissão do empregado, quando ele pede demissão, tá? Ou ele é demitido, né, por justa causa, o saldo, né, das horas positivas, elas têm que ser pagas também na rescisão contratual, com um acréscimo, né, de 100%. E a convenção coletiva, ela prevê, né, que caso esse empregado ele tenha horas negativas, essas horas elas são desconsideradas, tá? Quando é iniciativa da empresa, né, sem justa causa, no caso também do saldo do banco de horas positivas, vão ser pagas com acréscimo de 100%, e no caso, né, das horas negativas, elas vão ser desconsideradas. Então, quando a gente fala, né, quando a convenção coletiva, ela prevê, né, essa questão aí das horas negativas, que elas serão desconsideradas, porque a empresa, né, ela não pode descontar na rescisão contratual desse trabalhador as horas negativas, tá? E por que existe essa previsão? Porque a legislação, ela entende que a empresa, né, ela tem que acompanhar e administrar essas horas, tá? Então, por exemplo, aí eu tenho um empregado, né, que ele está com um banco de horas negativo, e eu tenho já uma previsão que eu vou
dispensar esse empregado, então eu vou ter que, antes de realizar a dispensa, solicitar, né, para que esse empregado ele pague essas horas negativas. E aí, após o pagamento, né, é que eu vou realizar aí o desconto dessas horas, até para que a empresa, né, ela não fique aí com esse custo, né, porque, na verdade, horas negativas, elas são consideradas como custo aí para a empresa, ok? Quando ela não consegue, né, descontar aí do trabalhador. Com relação, né, ao serviço efetivo, hoje, né, na legislação trabalhista, existe uma previsão, né, que não é considerado... Ivani, perdão, Oi. Desculpa. Só no caso, voltando aqui das horas negativas, se o colaborador, né, pedir demissão, aí está na previsão da CCT, a gente tem que descontar o negativo. Só no caso se a empresa mandar embora, entendeu? Tem um adendo aí dessa regrinha, sabe? Se ele pedir, aí a gente tem que descontar. Agora, se a empresa mandar, aí não precisa desconsidera a hora negativa, sabe? Nos Sindados? Isso, nos Sindados. Depois você me manda, então, Rafaela, porque pela convenção coletiva, né, na minha interpretação, ela fala também do pedido. Sim, sim. Tá? Mando sim. Mas depois eu vou eu até estou com a convenção aqui, mas depois eu vou dar uma lida novamente, e aí qualquer coisa a gente fala por e-mail. Sim, sim. Tá bom? Ser. Obrigada. Beleza. Então, pessoal, com relação ao serviço efetivo, né, não é considerado, deixa eu só anotar aqui, horas negativas, para eu lembrar de dar o retorno aí para você. Não é considerado, né, de acordo aí com a reforma trabalhista, né, trouxe aí uma mudança, né, do tempo à disposição aí da empresa. Então, né, atualmente não é considerado, né, como tempo, né, à disposição da empresa, e nem é considerado, né, como hora extra o que exceder a jornada, né, quando o empregado, né, por escolha própria, né, ele venha buscar proteção pessoal, né, no caso aí de insegurança em vias públicas, más condições climáticas, bem como adentrar, né, ou permanecer nas dependências da empresa para realizar determinadas atividades particulares, tá? No caso, né, de práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, né, e alimentação, atividades de relacionamento social e higiene pessoal, tá? Também não é considerado tempo à disposição da empresa, até porque a gente já viu lá anteriormente, né, que a alimentação são aquelas 2 horas, né, que não são computadas como horas trabalhadas, correto? No caso, né, da troca de roupa uniforme, caso, né, não tenha uma obrigatoriedade desse empregado realizar essa troca dentro da empresa, também não vai ser considerado como tempo à disposição da empresa, tá? Nessa questão aqui, pessoal, de atividades de relacionamento social, geralmente, né, existem empresas, né, que até para ter uma interação ali entre os empregados, a empresa ela faz algum tipo de evento, né? E aí, nesse caso, né, quando a empresa ela faz algum evento, né, para poder fazer aí essa interação entre os empregados, geralmente é um tipo de evento que ele não é obrigatório a participação do trabalhador, né? E aí, quando o empregado ele participa, aquele tempo ali não é considerado como tempo à disposição da empresa. Então, um exemplo, existem empresas, né, que elas fazem um happy hour, uma vez por mês, né? Aí, nesse caso, vamos colocar aí, na última sexta-feira do mês, a empresa ela faz ali aquele evento das 18 às 20 horas. E aí, aquele evento, ele não é obrigatório, tá?
Aí eu tenho um empregado que ele não tem como participar, muitas vezes ele estuda, muitas vezes é um empregado que tem uma outra atividade, né, particular que ele vai ter que resolver, e naquele dia ele não pode participar, correto? Agora, os demais que participam não são espontaneamente, por esse motivo que não é considerado tempo, né, à disposição do empregador, ok? A legislação, ela trouxe também aí, né, a permissão, né, das empresas negociarem aí com seus empregados, né, a troca aí do feriado, né, e aí ela pode trocar, né, um determinado feriado por uma outra folga, tá? Com relação a essas trocas, a empresa ela pode, por exemplo, né, deslocar um feriado que cai numa segunda-feira para um outro dia da semana ou até mesmo, né, para outro mês. E aí, nesse caso dessas trocas, a empresa ela vai ter que fazer, né, um acordo com os empregados. Tá? E aí ela tem que ter a adesão, né, da maioria aí dos empregados para poder fazer aí essa troca. Tá? A negociação direta, tá? Ela só vale, né, quando a empresa ela faz essa troca dentro do próprio mês, tá? E aí, quando a empresa ela quer realizar essa troca de um feriado, né, para um outro mês, aí, nesse caso, ela vai ter que ter a anuência, né, do sindicato ali da categoria. Eu tenho um feriado agora, dia 8 de dezembro, que é um feriado municipal. Aí eu quero trocar esse feriado de 8 de dezembro para o feriado vamos colocar aí, da segunda-feira de carnaval. Aí, nesse caso, a empresa, né, ela tem que entrar em contato com o sindicato da categoria para poder fazer aí um acordo coletivo, né? Ou seja, vai ter que ter a permissão do sindicato da categoria para realizar aí essa troca. Agora, quando é uma troca, eu vou trocar o feriado do dia 8 de dezembro com o dia 24, né, que antecipa aí o Natal, para os empregados não terem que trabalhar nessa data. Aí, essa negociação, como ela vai ocorrer dentro do próprio mês, a empresa ela pode fazer direto, né, só com os trabalhadores, sem ter a intermediação do sindicato aí da categoria. E aí, na nossa aula, né? Oi, Saulo. Professor, antes de ir para o próximo tema aí, hoje a gente tem uma dificuldade, principalmente para os funcionários mais antigos, né? Depois que a gente passou a trabalhar de forma remota, na verdade, acabava que essas pessoas, elas seguiam o calendário do local onde eles trabalhavam fisicamente, beleza? Então, imagine o seguinte, eu tenho o mesmo contrato, que eu faço isso há 10 anos, que eu tenho pessoas alocadas em Ipatinga, Valadares, Contagem e Belo Horizonte. Certo. Ok? Essas pessoas hoje, elas trabalham de forma remota, né? E aí você tem um feriado de Contagem, você tem um feriado de Valadares, você tem um feriado de BH. A partir do momento que a gente mudou para o trabalho remoto, a gente tem seguido o feriado de Belo Horizonte, que é onde a empresa está alocada. Por outro lado, a gente gera um certo, por mais que a pessoa esteja remota, né, para aquela pessoa que já fazia isso há mais tempo, ela seguiu o calendário de onde ela mora, porque ela mora naquela cidade, né? Então, naquele dia ali, ela teria aquela liberdade de fazer algo e seguindo o calendário de BH, ela não tem mais, né? Como é que fica isso nos dias de hoje aí? O trabalho remoto e com os feriados da localidade versus o feriado de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Aí, nesse caso, a orientação que eu dou para vocês é que vocês façam, né, uma negociação com essa troca. Né? Porque, na verdade, esses feriados municipais, geralmente, né, eles seguem, a quantidade deles sempre são as mesmas, geralmente são as mesmas em todos os municípios, correto? Então, vamos colocar aí,
o feriado agora de 8 de dezembro é feriado aqui em Belo Horizonte, mas não é feriado em Patinga, correto? Mas lá em Patinga, eles tiveram um feriado, que vão colocar aí, que foi no dia, vamos colocar aí, dia 8 de outubro. Aí você vai fazer com ele esse acordo, né? Trocando aquela data lá do dia 8 de outubro para ele folgar aqui no dia 8 de dezembro. Professor, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Na verdade, Saulo e demais, tem uma MP que fala sobre a questão do trabalho remoto, e na nossa convenção também fala. Nós já tínhamos questionado jurídico, Saulo, de como que fica o calendário, tá? Eu vou passar essa orientação para vocês, para ficar bem claro, que depende, de fato, se a pessoa é remota, presencial. Eu vou compartilhar com vocês assim que acabar aqui, e aí, se tiver alguma dúvida, a gente discute na sequência. Vou mandar para você também, tá, Ivanei? Para você. Ok. Beleza. Então, pessoal, na próxima aula nossa, na quarta-feira, a gente vai entrar aí no outro assunto, né, que é a folha de pagamento. Então, na folha de pagamento, né, eu vou estar trazendo aí para vocês algumas questões, né, que vocês têm que verificar aí, que impactam, né, principalmente, né, relacionada a custos, né, para a empresa. E aí, como o Saulo, né, me solicitou aí para estar colocando acrescentando aí o contrato intermitente, antes da gente falar aí da folha de pagamento, eu vou estar falando para vocês sobre o contrato intermitente. E aí depois a gente entra na parte aí da folha de pagamento, ok? Beleza. Aí o nosso próximo encontro agora, ele está agendado para quarta-feira, no mesmo horário, né, de 8 às 10 da manhã, no dia 23 de novembro agora. Certinho? Alguma dúvida que vocês gostariam de estar colocando aí, acrescentando? Acho que por enquanto não. Tranquilo? Laila, Rafaela? Obrigada, professor. Eu acho que o mais importante é a interação mesmo, né, dos gestores aqui, para que eles tragam as dúvidas, né? Ok. Eu fico contente que o Saulo colocou bastante aí a realidade dele, mas tem outros pontos que a gente precisa observar. O Leandro também tem as dúvidas aí sobre aviso. O mais importante é que eles coloquem, né, essas dúvidas, que você possa nos ajudar, tá bom? Mas foi ótimo. Olá, eu até coloquei no início aqui, perguntei a Rafa, né, até coloquei a lei de supetão aqui de última hora aqui, porque às vezes ela vai ter mais, ela tá no dia a dia com os funcionários e tem mais dúvida também, né? E talvez, né, se a gente pudesse colocar outros líderes que estão abaixo da gente, talvez seria interessante. Mas a gente tem uma outra iniciativa, tá, Saulo? A Rafa falou que depois vai ter talvez um outro momento com eles, né? Pois é. A gente até conversou isso com o Ivanei no início, para fazer primeiro para vocês, e a gente avaliaria outro público depois. Tá beleza, bom? beleza. Então, tá. Ok. Pessoal, só complementando, né? O Saulo pediu para falar do trabalho intermitente, e se você tiver outras opções também, né? Outro tipo de trabalho, sem ser contrato, né? Isso, para a gente avaliar também, se achar pertinente, né? Para essa situação que o Saulo colocou. Para essa situação de vocês, na verdade, Leide, é só mesmo o que está previsto na legislação, é só um intermitente. Entendi. É importante, professor, porque o intermitente surgiu agora. A única alteração que nós tivemos na legislação trabalhista foi justamente a entrada do intermitente, né? Digo, de mudança significativa em relação a que nós tivemos, né? E ela ainda vem sendo pouco utilizada, conheço pouquíssimas empresas que trabalham com ela, né? Mas é um desafio, né, pra gente, né? Isso. Porque hoje, né, como eu falei para vocês no início, quando eu falei lá de CLT, a CLT, né, ela ainda não se adequou à realidade, né, das empresas. Então, essa situação aí que você está colocando, né, é uma situação que a empresa específica, e, né, no caso, a atividade que você realiza, né, ela acaba tendo
uma necessidade de ter uma visão, né, ou seja, um tipo de trabalho diferente, né, que venha ser aceito aí dentro da legislação. Mas, como eu falei para vocês também, ela é bem dinâmica, né, então depende muito também do que está sendo solicitado pelos sindicatos, né, para que venham ser realizadas aí reformas, né, para poder atender também a demanda aí das empresas. Ok? Não, beleza, ok. Mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter aí algumas mudanças, tá? Na verdade, já existem alguns projetos em discussão, né, lá no plenário, mas que ainda não foram adiante. Mas eu acredito que nesses próximos anos aí a gente vai ter aí algumas alterações bem significativas dentro aí da legislação trabalhista. Ok? Não, beleza, ok. Até quarta-feira, então, gente. Até quarta. Um abraço, até mais, tchau. Até quarta, Rafael. Vou te mandar o link, tá? Tá ótimo. Tchau, tchau. Bom dia para vocês, bom trabalho. Bom dia, pessoal. Tchau. Tchau.